18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Mais uma vez juntos, hein? Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite, equipe, 18 horas. Boa noite, Rádio Mix. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite pra você, sintonizado em 100,7. Obrigada pela sua companhia. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. E sempre contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 994887592. A sua participação é muito importante, Sim. galera. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente trata aqui no 18 Qual horas. é a sua? Exato, participa também. Lembrando que também tá valendo a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Mix. A gente começa às 18 horas com os destaques do dia. Ministério Público vai investigar denúncia de irregularidades no Francisca Mendes. Propaganda de milhões. Governo do Amazonas vai gastar mais de 290 milhões de reais em publicidade esse ano. Apenas um aluno no Amazonas tirou nota 1000 na redação do Enem em 2023. Pente fino, o governo federal cancela o Bolsa Família para milhões de brasileiros. Hora 6:03, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Esses destaques e outros, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é terça-feira, 16 de janeiro de 2024, no ar 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Hospital Francisca Mendes do governo do Amazonas entrou na mira do Ministério Público Federal. O Ministério Público vai fiscalizar as denúncias de irregularidades na prestação dos serviços à população naquele hospital em Karime. Carlão, o detalhe é que o Francisca Mendes é o hospital de referência no tratamento de doenças cardiovasculares aqui no estado. E nos últimos anos está sendo sucateado pelo governo do Amazonas. Nós aqui no 18 horas já denunciamos há pouco tempo, inclusive, que o hospital não estava mais conseguindo fazer exames de cateterismo, um problema que se arrastou por meses. A repórter Odinê Araújo tem mais detalhes dessa iniciativa do Ministério Público Federal de fiscalizar o Hospital Francisca Mendes. Vamos conferir. Quando foi criado em 1999 pelo então governador amazonino Mendes, o Hospital do Coração Francisca Mendes em Manaus apresentou ao Ministério da Saúde uma relação de quase 50 tipos de atendimentos e serviços ofertados à população. Entre eles, serviços de cardiologia completa e angioplastia, cirurgias cardíaca adulto e infantil, cardiovascular, neurocirurgia, cateterismo adulto e infantil, exames laboratoriais, ecocardiograma adulto e infantil, implante de marca-passo, entre outros. Tudo isso credenciou o Hospital do Governo do Amazonas a ser referência no atendimento cardíaco na região norte. Só que hoje, os serviços apresentados na cartilha do Francisca Mendes não são os mesmos ofertados à população. Prova disso é a interminável fila de espera por uma cirurgia cardíaca que somente agora foi retomada. Primeiro, as máquinas do laboratório de hemodinâmica que auxiliam nas cirurgias ficaram tempos paradas por falta de manutenção. Quando as máquinas foram consertadas, o serviço não retornou porque não havia material básico para procedimentos como catéter, por exemplo. Para acompanhar de perto toda essa situação, o Ministério Público Federal investiga quais as providências adotadas pelo Francisca Mendes para melhorar a prestação do serviço de saúde. O Ministério Público Federal levou em conta as denúncias e informações sobre a precária prestação do serviço de saúde no Hospital Francisca Mendes. É o que diz o procurador da República, Igor Jordão Alves. O Hospital Francisca Mendes, embora atualmente seja gerido pelo Estado do Amazonas, é uma unidade de referência regional. E os próprios tribunais superiores, o STJ e o STF, reconhecem que em demandas relacionadas à saúde, a responsabilidade é de todos os entes, é da União, dos estados e dos municípios. Há uma responsabilidade solidária, o que atrai, portanto, a possibilidade de o Ministério Público Federal atuar quanto ao tema. Por fim, pela
pela própria natureza do PA, do procedimento administrativo, a finalidade buscada pelo Ministério Público Federal é o diálogo com os gestores públicos, com o cidadão, para entender quais são os gargalos de atendimento da unidade hospitalar e propor eventuais soluções cabíveis. Em dezembro, o Ministério Público do Estado também instaurou inquérito civil para investigar a suspensão de cateterismo no Francisca Mendes, além da paralisação parcial ou total de serviços de saúde. As cirurgias de cateterismo foram retomadas agora. Já na investigação do Ministério Público Federal, eles querem saber também se o que consta na carta de serviços que credenciou a unidade está de fato sendo ofertado à população. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, essa situação de sucateamento do Francisca Mendes é o retrato de como está todo o sistema de saúde do estado do Amazonas. Quem acompanha o 18 horas sabe como está a situação caótica do hospital da Fundação Secom. A gente falou essa semana, tem falado aí nas últimas semanas, gente, está faltando tudo. Falta remédio para o tratamento de câncer. Temos também filas intermináveis no sistema eletrônico para a marcação de consultas, o CISREG. Muitos estão esperando por mais de um ano uma simples consulta. É ou não é uma situação de colapso na saúde? E Karemi, toda essa situação de caos não é por falta de dinheiro. O governo diz que gastou 5 bilhões e 100 milhões de reais na saúde em 2023, mas o serviço só piorou. Não aparece nada. Grande, inclusive, a pergunta que se faz: para onde foi parar todo esse dinheiro? Inclusive, uma pergunta que nós fazemos constantemente aqui no 18 horas, né? Onde está o dinheiro? 5 bilhões e 100 milhões de reais. Dinheiro para melhorar o sistema não foi, porque nós temos aí um serviço ruim, né? Pior do que nos anos anteriores. Isso deve ser, sim, investigado pelos órgãos de controle, que certamente vão encontrar muitos desvios dessa grana toda aí. E muitas irregularidades, é claro. Pois é, corrupção, Carlão. Vou falar em corrupção na saúde. Trocando em miúdos. Pois é, vale lembrar que quatro secretários de saúde do governador Wilson Lima foram presos pela Polícia Federal, acusados de irregularidades, de desvios de recursos públicos. Vou lembrar também do caso daquela compra de BIPAP, como se fossem ventiladores pulmonares, numa loja de vinhos e com preços superfaturados. Por esse caso, o próprio governador Wilson Lima responde a um processo no Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de vários crimes, entre eles de ser chefe de uma organização criminosa que desviou dinheiro da saúde do Amazonas. Agora em Manaus, 6 horas e 9 minutos. Você no melhor mês do Brasil, 18 horas, os destaques do dia. Olha só, o Amazonas teve uma única nota 1000, pontuação máxima na redação do Enem em 2023. Este estudante é da rede privada de ensino, mas o nome do estudante e nem o colégio foi divulgado até o momento. Em 2022, o Amazonas também teve um aluno com a nota máxima na redação. Bom, ao todo, Carlão, foram 60 candidatos em todo o país que tiraram nota 1000 na redação. Em 2022, 18 candidatos alcançaram aí essa tão sonhada nota máxima. Os números mostram que do total de 60, apenas 4 candidatos são da rede pública de ensino, sendo que 40% do total dos estudantes que participaram do Enem Nacional são da rede pública. São Paulo e Rio de Janeiro tiveram cada um 7 redações com a maior pontuação possível, seguido por Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, com 6 notas 1000 cada. O estado da Bahia, Ceará e Goiás tiveram 4 alunos com notas máximas. O resultado foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. E para o diretor de avaliação da educação básica do Ministério da Educação, Rubens Lacerda, o principal motivo para o aumento de notas 1000 na redação foi o tema: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha só, os resultados do Enem já podem inclusive serem acessados aí por meio da página do participante, utilizando o login único da plataforma, que é gov.br. As provas foram aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro de 2023. Ao todo, mais de 3,9 milhões de pessoas participaram do exame. 6 e 11. 18 horas.
Olha só aí, os peixes-bois estão na lista de animais ameaçados de extinção. Atualmente, 72 peixes-boi estão em processo de reintrodução na natureza. A grande maioria ainda está em processo de reabilitação porque foram resgatados e foram feridos também, Karime. Carlão, eles foram resgatados aí feridos, tadinho dos bichinhos. Bom, só nesse início de 2024, 6 peixes-boi foram colocados em processo de reintrodução na natureza. E quem acompanhou a história foi a repórter Nathalie Moraes, que conta pra gente. Os peixes-boi estão na lista de animais ameaçados de extinção. Por isso, os pesquisadores do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, trabalham para reintroduzir esses mamíferos aquáticos na nossa natureza. E o trabalho de soltura começa ainda na sede do INPA, quando os animais debilitados recebem tratamento por cerca de 2 anos. Depois disso, os peixes-boi são levados para um semi-cativeiro, um tanque ao ar livre onde os animais possam se alimentar sozinhos, mas longe dos predadores. De acordo com Antony Filho, que é veterinário do INPA, esses animais foram colocados em processo de reintrodução na natureza. O animal da chegada, depois que faz esse processo todinho, ele vai para uma área de semicativeiro, como essa, né? Que aí já tem bem menos contato com os tratadores, com os veterinários, e a gente elabora um calendário de manipulação dele. Atualmente, 72 peixes-boi estão em processo de reintrodução à natureza. A grande maioria ainda está em processo de reabilitação porque foram resgatados feridos. A ideia é que os animais sejam colocados no semi-cativeiro, que é um espaço que simula o habitat natural da espécie, segundo o veterinário. Esse é um processo fundamental para a adaptação antes da relocação do peixe-boi. E os animais são soltos na natureza quando eles estão com bom score corporal, né? Com a saúde, em bom estado de saúde. Fazemos só soltamos os animais quando eles estão clinicamente, laboratorialmente e fisicamente bem, tá? Esse processo dura por volta da chegada do filhote no INPA até a soltura por volta de 8 anos. Os peixes-boi são soltos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piaguaçu-Purus, onde já foram soltos mais de 40 animais nos últimos 5 anos. Esse ano, o INPA trabalha para realizar a soltura de pelo menos 30 peixes-boi saudáveis. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Manaus, 6 horas e 14 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, seja bem-vindo. Bom te ver, Cadu. Tudo na área. Então, Cadu, partidos da direita e da esquerda vão receber bilhões de reais de fundo eleitoral. Quem é que vai receber mais parte dessa grande fatia, Cadu? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes que nos acompanham ao vivo. Karime, os partidos da direita conservadora e os partidos do Centrão vão abocanhar a maior fatia do bolo do fundo eleitoral. E os partidos da esquerda e também da centro-esquerda, que formaram a aliança de apoio a Lula desde a época da eleição, vão ficar com a menor fatia do fundão, viu? Quem são os partidos da direita conservadora? PL, progressistas e republicanos. E quais são os principais siglas do Centrão? União Brasil, PSD e MDB. Tem outros aí, os mais pequenininhos, né? Como o PSDB, quem diria é pequenininho agora, né? O Podemos e também o Solidariedade. E quem são os principais partidos da esquerda e de centro-esquerda? No caso, PT, PSB e o PDT. E tem outros menores também, como PSOL, PCdoB, Cidadania, Avante, enfim, o Cidadania diz que é independente, mas ele estava lá no arco de aliança de Lula. Por que essa diferença é tão grande, Karime e Carlão, que um é 3,7 e o outro é 1,1, né? Por que essa diferença? Porque quanto maior a bancada, o número de integrantes no partido, maior vai ser o valor do fundão. E quanto menor a bancada, menor vai ser o repasse. Essa é a regra fundamental. Levando isso em consideração, Karime, o PL é quem vai receber mais, algo em torno aí de 869 milhões de reais, equivalente a 18% do fundo eleitoral. Ou seja, a maior fatia do bolo
da direita vai ser para o PL. Isso significa pra gente, mais localmente, Karime, que o deputado Capitão Alberto Neto, pré-candidato a prefeito de Manaus, é provável que ele tenha bastante recurso para fazer campanha. O PT, que tem a segunda maior bancada na Câmara, vai receber 608 milhões de reais. Isso representa 12% do fundo eleitoral. O União Brasil de Wilson Lima, Fausto Júnior, Saulo Fiana vai receber aí 530 milhões de reais. O PSD de Omar Aziz, Átila Lins e Sidney Leite é o quarto nessa lista aí, vai receber 428 milhões de reais do fundão. O MDB de Eduardo Braga vai receber 412 milhões de reais. É muito dinheiro, né, Karime e Carlão? Sim. E como a maior fatia do fundão vai ser para os partidos da direita conservadora, leia-se aí os partidos ex-bolsonaristas, ainda bolsonaristas, sei lá o que eles são ainda, a tendência é que haja uma vitória maior dos prefeitos e vereadores da base da direita. Isso daí é ruim para o governo Lula, que vem tentando se aproximar dos prefeitos e aumentar a sua base de apoio nos municípios. A gente sabe que ao longo de 2023, o presidente Lula travou uma luta em glória aí com muitos prefeitos da base da direita que se recusavam a ter uma postura mais pragmática, mais racional, se mantiveram dentro do bolsonarismo. Isso atrapalhou muito as relações entre o governo federal e as prefeituras. A gente sabe também que o PL vem trabalhando fortemente nos municípios, né? Usando inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma espécie de presidente de honra, para ampliar o número de prefeitos eleitos para esse ano em todo o país. Então, casa, né, a parte financeira com a estratégia política do PL. Então, o PT, que tem menos dinheiro, vai ter que rebolar um pouquinho. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, essa história e essas notícias aí sobre o Bolsa Família. Nesse primeiro ano aí do governo Lula, quantos beneficiários do Bolsa Família foram excluídos? Estão dizendo por aí, né? Estão dizendo por aí que o número supera 8 milhões. É possível? Isso procede realmente, Cadu? Não procede, Carlão. Isso foi uma barrigada do site Metrópolis, barrigada que a gente fala no jargão jornalístico, né? Quando uma notícia é meio que uma fake news, o cara deu uma informação errada ali. O site Metrópolis soltou a notícia dizendo que 8 milhões de pessoas teriam sido excluídas do Bolsa Família ao longo de 2023. O governo federal se pronunciou hoje dizendo que não é verdade. O número correto seria 3 milhões e 700 mil. Eram pessoas com cadastro em duplicidade, pessoas que não conseguiram comprovar as informações no CadÚnico, pessoas falecidas, enfim. Desde o início do ano, Carlão, o Ministério do Desenvolvimento Social, junto com a Controladoria Geral da União, a CGU, vem fazendo uma reestruturação do CadÚnico para tentar corrigir distorções do antigo Auxílio Brasil, que foi inflado durante o governo de Jair Bolsonaro, principalmente no período pré-eleitoral. Ao longo do ano passado, Carlão, nesse processo de reestruturação, 17 milhões de pessoas foram chamadas para atualizar os dados do CadÚnico, porque havia incoerência nas informações. E desses 17 milhões, 3 milhões e 700 mil saíram de forma definitiva. Atualmente, Carlão, 653 mil pessoas no estado do Amazonas recebem o Bolsa Família. O repasse do governo federal ao estado do Amazonas é de 474 milhões de reais. E seguindo uma tendência que é nacional, 82% das famílias que recebem o Bolsa Família no Amazonas são chefiadas por mulheres. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, quais são os outros destaques de hoje? Traz pra gente as rapidinhas do dia. Bora de rapidinha, Karime e Carlão. Tá rapidinho hoje, né? Toda a minha parte. O presidente Lula sancionou hoje, agora à tarde, a lei que concede aos estudantes do ensino médio inscritos no CadÚnico uma poupança para ajudá-los a continuar frequentando a escola e concluir os estudos. O programa, chamado pelo Ministério da Educação como Pé de Meia, tem o objetivo aí de estimular a permanência dos jovens, dos estudantes, na escola e até a conclusão do ensino médio.
o Ministério da Educação ainda vai elaborar uma portaria que deve estabelecer os critérios para indicar os estudantes, os critérios, né, que vai para elencar os estudantes aptos a esse programa, e essa portaria também vai definir o valor da poupança e a periodicidade dos depósitos e as regras, principalmente, né, as regras para o saque, né? Então, ou seja, foi estabelecida a lei hoje, criando o programa Pé de Meia, só que o MEC vai soltar uma portaria para estabelecer as regras, né, tanto para a escolha dos estudantes contemplados, a forma como eles vão receber, quando vão receber e de que forma eles vão fazer o saque desse valor. Tudo depende agora do estudante, que ele precisa concluir, ficar na escola, se manter na escola e concluir os estudos. E hoje, Karime, também o presidente do PL, o Partido Liberal, né, de Jair Bolsonaro, o senhor Valdemar da Costa Neto, ele disse que voltou às boas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, viu? Depois da polêmica que foi nesse fim de semana, as declarações de Valdemar fazendo elogios rasgados ao presidente Lula. Isso daí não agradou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que falou aí para os apoiadores, dizendo que havia possibilidade de implodir o partido, né? Essa seria mais uma crise existencial do PL. Não é a primeira vez que isso acontece. Importante falar que o Valdemar da Costa Neto é o maior representante, além de uma figura política notável, né? Ele é o representante do Centrão, ele é o Centrão no PL. Ele faz parte da origem do partido, né? E o Jair Bolsonaro, ele entrou com bolsonarismo, aquela coisa ideológica dentro do partido. Então são dois pontos divergentes, né, que ora se digladiam, vez ou outra se digladiam. Então aí hoje, depois dessa confusão que foi a declaração de Valdemar da Costa Neto, ele deu uma entrevista dizendo que tudo voltou ao normal e que aquela entrevista teria sido editada, não só as imagens, como a fala dele, e aí pediu desculpas de Jair Bolsonaro, tudo em nome do partido, para que volte às boas, caminhando normalmente rumo às eleições. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O que vai dar? Agora, Cadu, para complementar a questão da lei que foi anunciada hoje, sobre essa poupança para os alunos continuarem no ensino médio, tem um plus também, um adicional para quem fizer o Enem. Porque, de acordo com informações do Ministério da Educação, acho que nem a metade dos alunos que poderiam fazer o Enem, né, que saem do fim do ensino médio para fazer o Enem, eles não fazem. Então, seria um incentivo a mais, né, uma taxa extra para quem fizer o Enem, né, desses alunos que estão saindo do ensino médio. Tudo para que esses alunos façam também aí uma faculdade, né? Mas também, como você falou, foi anunciado, falta a gente aguardar para ver como é que vai ser a regra do jogo. E todo mundo está apoiando esse projeto, viu? Essa lei, viu, Karime? É um bom projeto. É um bom projeto, vai ser uma lei importante, porque a evasão escolar tem muito a ver com a falta de recursos na família, né? Muitos jovens deixam a escola para ajudar a família no trabalho, para ajudar na renda familiar. Então, por isso que o governo entra com dinheiro, vai ser pouquinho. A gente falou uma vez que era R$125, uma coisa assim. Tá. Esse valor ainda não é certo. Hoje, ao lançarem a lei, não falaram em valores. Mas lá atrás foi citado 120 e pouco, mais 2.000 ou 3.000 reais de um aporte. Iam depositar de cara ali R$2.000 para o aluno poder sacar lá no finalzinho do ensino médio. Mas tudo isso ainda vai ser definido, no né? campo da especulação. Sim. Isso daí vai ser definido. De qualquer forma, é importante para que o estudante continue na escola, sim. Sem dúvida. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas Cadu. informações, Cadu. Até amanhã. Tchau, galera. Valeu. Tchau, Até amanhã. Tchau. 6h24. 18 horas. E atenção, você circulando por Manaus, o que pretende, né? Vamos agora às informações do trânsito com o Karime Leão. Trânsito. Segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Clube Municipal, está fluindo normalmente. Já na Avenida Efigênio Salles, sentido Parque 10, o trânsito moderado. E na Avenida Cosme Ferreira, com Feira do Coroado, trânsito tranquilo. 3 horas e 25 minutos, você no melhor mix do Brasil. Fique aí, 100,7 no 18 horas. Daqui a pouquinho sai o laudo sobre o motivo do incêndio no Clube de Tiro, lá na Ponta Negra, lembra? Detalhes em instantes aqui no 18 horas. 18 horas.
E agora é a previsão do tempo. É tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com você, Carimilhão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, para amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 66% e 98%. Olha, ontem completou um ano do incêndio no clube de tiros na Ponta Negra, que deixou 5 pessoas mortas. E finalmente saiu o laudo que aponta o que aconteceu, o que provocou o incêndio. Carlão, e o repórter André Meirelles, ele acompanhou esse assunto, está ao vivo aqui com a gente para dar essas atualizações, essas informações. Boa noite, André. Então, tudo começou, parece que por um curto-circuito, não é isso? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui através da 100.7 FM. Olha, Karime, Carlão e ouvintes, segundo o laudo divulgado, um curto-circuito causou aí um incêndio e não uma explosão no clube de tiros, né? Que aconteceu no bairro Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. Isso no dia 15 de janeiro de 2023, né? Ano passado, em que vitimou aí 5 pessoas. Naquele dia, inclusive, o governo do estado havia afirmado que as autoridades estavam apurando as causas do acidente, que somente o laudo da perícia indicaria o que causou, né, o ocorrido ali, em que muitos falavam que se tratava de uma explosão, né? O caso completou ontem aí um ano e, na ocasião, segundo o delegado Costa e Silva, né, titulado 19º Distrito Integrado de Polícia, né, ele falou também ali na Rede Amazônica que esse laudo mostra que o curto-circuito aconteceu na fiação do local. Houve uma sobrecarga de energia e o local superaqueceu. O delegado Costa e Silva afirma que a investigação foi feita também, né? Ele apurou ali pelas gravações das câmeras de vigilância que tinha no local e alguns equipamentos que sobrou ali. Ele conseguiu por meio das gravações que foram salvas em um HD e também junto a esse laudo que foi divulgado, né? E através desse laudo pericial também foi possível chegar à conclusão da causa do acidente no clube de tiros. Vamos conferir a fala do delegado. Mas a gente conseguiu resgatar alguns HDs, DVRs de câmeras de segurança e pudemos ter acesso a esse material e ver mais ou menos como é que a dinâmica do incêndio funcionou. E no laudo ficou esclarecido que foi um curto-circuito, não teve essa questão de explosão, que se ventilava antes, poderia ter havido explosão, gerador, não teve nada disso. Houve uma sobrecarga de energia acima de uma das baias, são 30 baias, da 1 a 30, aproximadamente ali na baia número 28, deu um curto e superaqueceu o local. Tanto é assim que em visita em loco, eu tive presente, você consegue ver o ferro contorcido, dado ao alto grau de temperatura naquele ambiente. Então, diante dessas informações, a gente encaminhou o laudo para a Justiça, o Ministério Público do Trabalho pediu, a Polícia Federal pediu, a gente encaminhou para todo mundo e remetemos o inquérito para a Justiça. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala aí de Costa e Silva. Ele é delegado da Polícia Civil aqui no estado do Amazonas e titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, falando sobre a apuração, né, da investigação aí desse ocorrido aí do incêndio que aconteceu no clube de tiros no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, no dia 15 de janeiro do ano passado. Inclusive, hoje é 16, ontem foi 15, então ontem completou um ano desse acidente, dessa tragédia. E ainda segundo o delegado, foi encontrado algumas irregularidades no local, como cabeamentos com emendas e retiradas de fios indevidos, né? Vamos entender melhor o que aconteceu aí na fala do delegado. Segundo o laudo pericial, ele encontrou alguns cabeamentos com emendas, certo? Isso pode sobrecarregar a fiação. Às vezes você chama o eletricista para arrumar um negócio na sua casa, você não tem conhecimento técnico daquilo, mas ele vai lá, diz que arrumou e ele pode ter feito uma emenda, 2, 3 emendas, né? E nesse caso específico houve um problema também, que uma equipe que foi contratada para fazer a limpeza do chão do local, eles sem autorização tiraram fios
certo? E levaram esses fios para casa. Tanto que quando eu soube disso imediatamente, eu determinei que esses fios fossem entregues novamente e eles fizeram a devolução desses fios. Então a gente teve essas questões durante a preparação desse laudo pericial. 18 horas. A fala que a gente ouviu agora, Karime, Carlão e ouvintes, é de Costa e Silva, delegado da Polícia Civil, titular do 19º DIP. Olha, e essas são as informações, mas a investigação continua e, por meio de nota, o Tribunal de Justiça do Amazonas informou que o processo sobre o caso tramita em segredo de justiça na Central de Inquéritos deste tribunal, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André, 6h31, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, o orçamento da Secretaria de Comunicação do Amazonas, hein? Olha aí, Comunicação do Amazonas, a Secretaria para Publicidade e Propaganda do Governo do Estado dobrou em 2024 e já é o maior da história, segundo o portal da Transparência da Secretaria da Fazenda. Carlão, são mais de 290 milhões de reais. Para a gente ter uma ideia, com esse dinheiro, por exemplo, assim, daria para comprar 8 carros zero por dia. Bom, desde o primeiro ano, a gestão de Wilson Lima já pagou mais de 635 milhões de reais só para propaganda. E esse dinheiro todo foi para produtores de conteúdo, influenciadores, agências de publicidade e veículos de comunicação, incluindo sites, TVs e rádios. Vamos acompanhar mais a respeito dessa dinheirama investida em publicidade do governo do Amazonas, agora com a Ginéia Araújo. O valor autorizado pelo governo do Amazonas para a SECOM, Secretaria de Comunicação do Estado, em 2024, é mais que o dobro do que o valor total de pagamentos realizados pela SECOM em 2023. Nesse segundo ano do segundo mandato do governador Wilson Lima, o orçamento para a propaganda dele é de mais de 290 milhões de reais. Em 2023, foram mais de 135 milhões de reais. Além de ser o maior orçamento da história do Estado, segundo dados oficiais do Portal da Transparência da Cefaz, a Secretaria de Fazenda, o orçamento é o 12º maior entre 88 unidades orçamentárias do Estado, que incluem as secretarias e outros órgãos públicos. De acordo com o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, esses gastos equivalem a R$ 790 mil por dia com propaganda. Nós estamos falando que o governo vai poder gastar o equivalente a 8 carros 0 quilômetro por dia. Pensando nesses carros aí de R$100 mil, que você visitando o shopping da cidade, você vê lá um carro anunciado a R$100 mil. Então ele vai gastar 790 mil por dia ao longo de 2024. Aí quando você olha, por exemplo, vamos ver como é que o governo está gastando dinheiro com outros assuntos. Quando você vai lá na compra de merenda escolar, por exemplo, o governo vai gastar 113 milhões. Quando se pensa no número de estudantes e os 200 dias letivos, segundo o professor Luiz Antônio Nascimento, o valor investido em educação é de apenas R$1,11 por criança ao dia, contra os mais de R$700 mil por dia de publicidade do governo. Enquanto o governador vai gastar 700 mil em publicidade e propaganda por dia, ele vai gastar com a merenda escolar das crianças da rede pública R$1,11. Mas as pessoas parece que não conseguem perceber isso, parece que as pessoas não conseguem observar como que o teu dinheiro está sendo usado e como que ele está sendo vilipendiado. Desde o primeiro ano, a gestão de Wilson Lima já empenhou na SECOM mais de 674 milhões de reais. Desse valor, mais de 635 milhões de reais já foram pagos para produtoras de conteúdo, influenciadores, agências de publicidade e propaganda, incluindo sites, TVs e rádios. Odneia Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 35 minutos em Manaus. E olha só, nessa primeira quinzena de 2024, Manaus registrou mais de 1.000 casos notificados de dengue. Carlão, e se esse número continuar subindo assim, podemos entrar aí num surto de dengue. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando os casos, esse assunto, e traz mais informações aqui com a gente, conversando ao vivo. Boa noite, Nathalie. Então, além dos casos de dengue, aumentaram também as notificações de Zika e chikungunya, não é? Boa noite. É isso mesmo, Karime. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Né, a gente vem registrando uma crescente no número de casos de dengue, Zika, chikungunya em todo o Brasil. E aqui no nosso estado não é diferente, Karime. Né, como você bem disse, só nesses primeiros 15 dias, né, do mês de dezembro, a gente registrou aí mais de 1.000 casos, e em todo o ano passado foram mais de 17 mil notificações, né, de dengue, Zika e chikungunya. Desse número, né, além da nossa capital, Manaus, os municípios com maior incidência, né, para os números de casos de dengue são aí Japurá, Jutaí e Tonantins. Só nessa última semana, para a gente ter uma ideia, a nossa capital aqui entre os dias 7 de janeiro e 13 de janeiro, eu falei anteriormente dezembro, perdão, mas a gente está em janeiro já, né? Esse início de ano a gente acaba, todo mundo confunde. A gente acaba ficando um pouquinho perdida. Manaus, né, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu aí pelo menos 609 casos notificados de dengue, né? Então aí desse total, 46 casos já foram confirmados. A gente sabe, né, que muitos desses exames precisam, né, passar por uma análise epidemiológica, né? Precisa realmente fazer um exame mais detalhado. E aí desse total, mais de 549 exames estão em investigação. Nós já registramos também, nessas últimas semanas, aqui na capital, 3 casos notificados de Zika, que estão aí, inclusive, sendo investigados também pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Manaus só não registrou ainda nenhum caso confirmado de chikungunya, né? Mas vale a gente reforçar, Karime, que o Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue, né? Ele é o principal transmissor de todas essas arboviroses. Então, por isso, nesse período sazonal, nesse período de chuva, é muito importante, né, a gente fazer aí a prevenção, porque, como eu disse, né, o ano mal começou e os casos de dengue, né, não só aqui no Amazonas, mas em todo o Brasil, acabaram disparando. E aí, aqui na nossa capital, a gente teve esse aumento expressivo nos últimos dias, né? Segundo dados da Vigilância em Saúde do Amazonas, o crescimento é maior em alguns municípios, né? Como eu disse, além de Manaus, Japurá, Tonantins tem um crescimento maior. Então, essas prefeituras precisam estar mais em alerta, precisam estar mais vigilantes, porque esse aumento repentino no número de casos, né, vem preocupando as autoridades de saúde, já que o Amazonas vem batendo recorde nos últimos 3 anos. E aí, Karime, eu falei com o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz aqui no Amazonas, né, na Amazônia, o Gésen Orellana. E ele destacou que esses números são assustadores e caso a gente não tenha um controle, tudo isso pode acabar resultando num surto de dengue, não só aqui na nossa capital, como em todo o nosso estado. Vamos conferir o que diz, né, o pesquisador e epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana. É um cenário de preocupação, né? Nós tivemos aproximadamente 17 mil casos conhecidos, notificados no estado do Amazonas ao longo do ano de 2023. Esse número deve aumentar nos próximos meses, né? Devido ao atraso na notificação de alguns registros. Então é algo que liga o nosso alerta, né? Porque nós, na verdade, estamos tendo uma alta em 2023 comparado a 2022, mas nós também tivemos valores altos em 2021 e 2020. Portanto, é um cenário pouco comum no Amazonas. Tantos anos seguidos, né, com um número expressivamente alto de casos de dengue no estado. 18 horas.
Karime, Carlão, ouvintes, nós ouvimos aí a fala do Gésen Orellana, ele que é pesquisador e epidemiologista da Fiocruz Amazônia. Então, Karime, né, enquanto esses números, né, aí não diminuem, o combate ao mosquito Aedes aegypti, né, deve continuar e deve partir da gente, principalmente, sim, claro. 10 minutinos em casa pra gente ver vasilhas, exatamente, Karime, né? poças de água, enquanto a gente não tem, né, ações mais eficazes do poder público, né, a gente sabe, já que a gente está passando aí por essa situação delicada de aumento de todos os tipos de arbovirose, a gente já deveria estar vendo aí na rua, né, aquele fumacê, aquela situação que a gente sabe que de uma certa forma acaba prevenindo, mas enquanto isso daí não chega, é bom você separar ali, né, 10 minutinhos do seu dia, já que a gente está nesse período de muita chuva, então esse é um cenário perfeito, né, qualquer pocinha ali de água acumulada é um cenário perfeito para a reprodução do mosquito. Mas métodos, né, como o checklist diário de 10 minutinhos pode ser eficiente e funciona muito, como explica aí o Valtônio Souza, ele que é agente de saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital. É fundamental, durante a semana toda, tirar 10 minutos para você dar uma olhada no seu quintal. Infelizmente, isso não está acontecendo. E por isso que aumenta a quantidade. Custa nada, durante a semana ou então final de semana, dá uma olhada, uma observada na sua área interna e externa da casa. 18 horas. Karime, Carlão, a gente ouviu aí a fala do Valtônio Souza, ele que é agente de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, reforçando, né, a importância da gente fazer aquele checklistzinho diário de 10 minutos. Uma vez na semana já ajuda, né, Karime? Já um fim de semana, pega aí 10 minutinhos e vai no quintal, vê se tem algum acúmulo de água parada, vai dar limpando. Quem tem planta dentro de casa também, com aqueles pratinhos, não pode ter com aqueles pratinhos. Pneu velho, é isso aí, Carlão, antigamente tinha garrafas, né, de vidro. Vale a gente reforçar, né, Karime, que recentemente o Ministério da Saúde aí incorporou a nova vacina, né, a vacina da Pfizer da dengue, que deve chegar ao Sistema Único de Saúde. Mas até o momento, o Amazonas não tem previsão para a chegada do imunizante, né? Inclusive ontem o Ministério da Saúde soltou uma nota, né, afirmando que as crianças, né, devem ser prioridade nesse primeiro momento, quando o Brasil abria essa campanha de vacinação às crianças com idade a partir de 6 anos, né, devem ser prioridade. Mas enquanto, né, essa vacina não chega, a gente tem que se unir realmente para tentar eliminar aí os criadores do Aedes, já que ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Enquanto o fumacê também não chega, né? Enquanto o fumacê também não chega, vamos puxar aí a orelha, né, da secretaria para ver se a gente resolve esse problema, já que a gente está tendo esse aumento aí de arboviroses. Karime e Carlão. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Boa noite, Nathalie. 18 horas. Olha, Cícero Eduardo Oliveira Júnior, conhecido como Ciclope ou Careca, foi preso acusado de fornecer armas de fogo e transportar drogas para grupos criminosos fora do Amazonas. Então, Carlão, segundo as investigações, Cícero Eduardo, ele usava a autorização de colecionador que ele tem, que é colecionador, atirador e caçador, o chamado CAC, para comprar armas de fogo para dar para as facções criminosas. Sim. Bom, o repórter André Meirelles, ele tem mais informações a respeito desse assunto, está ao vivo aqui com a gente, conversa. Boa noite, André. Então, a polícia investiga a participação de outras pessoas com essa autorização de colecionador fornecendo armas para as facções, não é isso? Boa noite. Boa noite mais uma vez a todos os ouvintes. Olha, conforme o delegado Cícero Túlio, titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, a investigação, que faz parte de um desdobramento da Operação Paiol, que aconteceu no final agora do ano passado, seguem para identificar outros possíveis envolvidos nesse grupo criminoso. Além disso, a ação resultou na apreensão de aproximadamente 30 mil munições e diversas armas de fogo. Os materiais estavam em posse de um CAC, né? CAC é o colecionador, atirador desportivo e caçador. E a partir disso foi obtido informações acerca do Cícero Eduardo, que também é CAC, como explica agora pra gente o delegado Cícero Túlio. Vamos acompanhar.
e juntamente a essa questão de ceder as armas de fogo adquiridas por parte desse CAC, ele teria também a função de guardar sobre sua posse uma expressiva quantidade de material entorpecente que seria destinado aí conforme as orientações dessa facção criminosa. Em relação especificamente aos materiais entorpecentes que foram apreendidos na noite de ontem na casa desse atirador ativo, esse material teria o destino ao estado de São Paulo. Inclusive, já conseguimos identificar outra pessoa de alcunha Kiko, que estaria sediado na Colômbia e, por conta de orientações desse Kiko, esses materiais entorpecentes seriam aí encaminhados para São Paulo e as armas de fogo seriam entregues a facções criminosas que operam no tráfico de drogas aqui em Manaus. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, a gente ouviu a fala agora do delegado Cícero Túlio, que é o titular do primeiro DIP, falando aí sobre o Cícero Eduardo Oliveira Júnior. Agora ele vai responder aí por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito e deve passar aí pela audiência de custódia e ficar à disposição da justiça. Agora, para encerrar aqui, Karime, Carlão, a Polícia Civil busca informações sobre o paradeiro de Caio Almeida de Andrade Freire e Letícia Gomes, ambos de 22 anos, que desapareceram em locais aqui diferentes de Manaus. Caio, ele está desaparecido desde o dia 11 de janeiro, quando saiu da casa dele, no bairro de Flores, né? E a Letícia foi vista pela última vez na madrugada do dia 13 de janeiro, né? E quem tiver informações pode, né, ligar aí para o 3667-7713 ou o Disque Denúncia do 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. 6h46, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, com a volta às aulas, a partir do final deste mês, muitos pais irresponsáveis recorrem ao transporte escolar para fazer o trajeto dos estudantes para a escola e na volta para casa. Pois é, Carlão, mas é preciso aí ter atenção para garantir a segurança desses alunos, né? Porque tem que ter aí uma atenção especial, os cuidados essenciais com as regularidades da documentação, tanto do profissional quanto aí do transporte. Bom, a repórter Nathalie Moraes conversou com alguns especialistas no trânsito e traz pra gente mais detalhes. Com o início do ano letivo, muitos pais buscam transporte escolar para os filhos. Mas é muito importante tomar alguns cuidados na hora de contratar os serviços. Segundo o especialista em trânsito, Rafael Cordeiro, nesse período, quando a demanda é alta por esse tipo de serviço, é necessário se atentar a alguns detalhes para garantir principalmente a segurança dos pequenos. Alguns requisitos que são estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e também pela lei municipal que regulamenta o transporte dessa modalidade. O que é importante aos pais é sempre solicitar, em especial daqueles que prestam esse tipo de serviço, saber se o veículo possui licença municipal, ele deve ser fixado na parte interna do veículo, em local visível. Outro ponto é que, para a concessão desta licença, todos esses tipos de veículo nessa modalidade precisam se submeter à vistoria anual. A regularização das empresas ou dos permissionários individuais junto ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana assegura que os veículos passaram por vistorias e também por inspeções, cumprindo aí os padrões de segurança exigidos. Existem duas categorias de operadores no sistema: os permissionários individuais, que são pessoas físicas, e os permissionários jurídicos, representados por empresas que prestam esse tipo de serviço, como explica o vice-presidente de trânsito do IMU, Alexandre Frederico. Nós comunicamos a todos os pais que queiram utilizar esse tipo de transporte para os seus filhos que procurem o Instituto de Mobilidade Urbana, assim que tiver uma oferta, anotar o número desse carro, se possível, o nome da pessoa que esteja oferecendo o serviço e entre em contato com o Instituto de Mobilidade Urbana através do número 98818-1067, que vai dar toda a informação sobre aquela pessoa que está ofertando o transporte escolar para o interessado.
Lembrando que os veículos precisam estar identificados com a palavra escolar nas laterais. O motorista que for flagrado fazendo esse tipo de transporte sem autorização terá o veículo apreendido e só será liberado após o pagamento de multa no valor de R$ 4.334,42. Os interessados em se regularizar podem iniciar o processo através da permissão da Prefeitura por meio do site imu.manaus.am.gov.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 50 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. E você pode participar também do 18 horas através do nosso WhatsApp, que é o 994887592. Inclusive tem participante aí, né, Karime Leão? Tem sim, José Fernandes do Nova Cidade. Ele diz o seguinte: o gasto do governo do estado com publicidade é realmente escandaloso. Governador Wilson Lima não tem o que mostrar. A saúde está um caos, a segurança não existe. É um governo que só existe na propaganda enganosa. Tá aí a participação de José Fernandes do Cidade Nova. Beleza, falou José Fernandes, obrigado pela sua participação. E o nosso WhatsApp é o 994887592, à sua disposição. 18 horas. Chegou a hora de falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite. Então, diga lá, a chapa da direita, reunindo Alberto Neto e Coronel Menezes, pode não vingar, tá? Mó zica, né? Explica pra gente isso, Cíntia Blink, por quê? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Então, lembra que eu contei que essa chapa da direita, essa chapa puro sangue do PL, mesmo partido de Bolsonaro, que inclusive, de acordo com o deputado Alberto Neto e Coronel Menezes, tem aí as bênçãos de Jair Bolsonaro, que é uma bênção muito importante, porque a gente tá falando de uma Manaus onde Bolsonaro tem uma aprovação muito alta, então ele pode transferir esse capital político para essa dupla. Essa possível candidatura tá deixando muita gente sem sono. Essa chapa, Alberto Neto, candidato a prefeito de Manaus, e Coronel Menezes, candidato a vice, tem uma chance enorme de prosperar aí esse ano ainda, né? Que já é 2024. E vamos lembrar que eles vão ter um espaço grande de TV, né? Eles têm um bom tempo de TV, eles têm fundo partidário grande e o apoio de Bolsonaro. Nossa. Então, realmente é para os concorrentes se movimentarem. E nisso, houve aí nos bastidores uma informação de que esses concorrentes estariam sim se movimentando para fazer com que essa chapa não aconteça. Entre eles, colocou-se ali o nome de Alfredo Nascimento, que é simplesmente o presidente do PL no Amazonas. Mas aí, Alfredo, de acordo com o jornalista Tiago Botelho, já se manifestou, já deu sinais, né? Não é que ele falou com todas as letras, mas deu sinais de que não vai jogar uma água nessa dupla não, porque ele entende que essa dupla vai prosperar mesmo e que é o melhor pro PL. Mas antes se falava que ele estava nesse jogo aí para tirar os dois de cena. Agora, o que está se dizendo é que ele não vai fazer isso. Enfim, a gente tem que continuar observando para ver o que de fato vai acontecer. Mas que essa dupla puro sangue aí tá incomodando e tá vindo forte, isso é verdade. Karime, Carlão. E Cíntia, algo estranho no ar. Olha só, pergunta, hein? Existe uma relação íntima entre o Ministério Público do Estado e a Secretaria de Saúde? Existe aí uma relação entre esses dois? E talvez por isso que as denúncias não são investigadas como deveriam ser? É o que acontece. Fiz uma pesquisa ali, buscando a transparência e tudo mais, e encontrei que o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, é casado com uma servidora comissionada da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, a Laís Moraes, que é secretária executiva de atenção básica. Porque nós temos o secretário da Saúde, que é a Anuar Samad, mas dentro disso tem outras gerências. Ela faz parte de uma dessas gerências, digamos assim. Ela entrou em 2022, quando o marido já era o chefão do MP, e em 2023 eu fiz as denúncias, né? Nós lá no Manaus 360 fizemos a denúncia sobre o uso
abusivo, excessivo e indiscriminado de verba indenizatória, que é aquele pagamento que não passa por licitação, que dribla transparência, impessoalidade. Quem é concurseiro sabe o limpe aí de cabeça, né? Que é legislação e... Enfim, essa coisa aí que você, concurseiro, sabe, eu não tô lembrando agora. Não, mas é uma facilidade. A pessoa paga, não precisa, ela recebe, ela não precisa provar o serviço que prestou, não há licitação. É quase como aquela situação de emergência, né? Que o negócio é pagar. E aí, quem prestou o serviço não precisa provar como foi prestado, se prestou o serviço, só sabe que o dinheiro cai. E não vai para transparência, porque não vai previamente para o Diário Oficial, não passa por concorrência, enfim. E isso é um montante muito alto, 600 milhões em 2023. A gente da imprensa procurou e encontrou na própria transparência, e o MP, até agora, não há informação dele ter feito nenhuma investigação sobre isso. Vasculhei o Diário Oficial do MP, fui atrás em outros lugares e não encontrei. MP agora de tarde, depois de 2 dias eu tentando, mandou uma mensagem dizendo que vai responder, vai enviar uma nota e que há sim investigação. Estou aguardando essa resposta, né? Nossa, são 3 dias e a resposta que você recebeu é que nós vamos responder sim. Ok. Exatamente. Karime, Carlão. Tá bom, Cíntia, vamos seguir aqui. Bom, hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele oficializou para a Polícia Federal o pedido de proteção para o deputado federal Amon Mandel, não foi? Tá uma confusão, né? Lembra daquela história sobre o Amon ter sido parado pela Rocan e tudo isso? Sim. Pois foi parar em Brasília e aconteceu isso que Karime adiantou pra gente, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele solicitou aí uma escolta policial ao deputado Amon Mandel, que entende-se que está com a segurança ameaçada. E essa escolta policial, enviados da Polícia Federal, vão cuidar aí da segurança do deputado federal Amon Mandel, porque ele fez uma denúncia envolvendo o alto escalão da segurança pública do Amazonas, de um possível envolvimento desse alto escalão com organizações criminosas. A gente ainda não tem mais informação sobre isso, mas foi denunciado à Polícia Federal e não houve nenhuma novidade para o público, né? A gente não sabe. Ele falou nas redes sociais, inclusive, que entregou um dossiê com todas essas informações. Mas a gente ainda não sabe se ouviram alguém, como é que tá caminhando essa denúncia, se houve se andou, né? Mas até agora o que se sabe é que o deputado se sente ameaçado e Arthur Lira fez aí a solicitação para que ele tenha essa escolta. Volta amanhã com mais informação para você. Com certeza, obrigada, Cíntia, boa noite. Valeu, Cíntia, agora 6h57. 18 horas. Esporte. Pegar o giro de esportes hoje com a participação de André Meirelles. E olha só, hein, pessoal, amanhã, quarta-feira, tem Flamengo na Arena da Amazônia e a delegação do Mengão, inclusive, já chegou aqui na capital, aqui em Manaus. E parou a cidade, né, Carlão? Nossa, lotou o aeroporto, lotou o hotel, lotou todo mundo, Mengão na área. Mengão, você foi lá, cara, porque você é amigo. Sou outra, de vermelho, inclusive. Não deu. O André Meirelles foi, Karime, ele acompanhou a chegada dos jogadores. André, inclusive, tá na área, no giro de esportes. Fala, André, boa noite, como é que foi lá, André? Tudo bem? Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, ouvintes. Tem muita gente aqui também que falou que não sabia que o Flamengo ia estar aqui em Manaus, né? Vai estar assim. Olha, sobre a situação dos ingressos aí, já esgotou, mas ainda você pode acessar esse site aqui, o ingressosa.com, e adquirir por R$600 o camarote, né? Por pessoa, isso você uma pequena bagatela. Os ingressos já eram, hein? Só tem camarote, né? Pra quem quiser acompanhar aí. A expectativa, Karime, Carlão e ouvintes, é de um público de mais de 44 mil pessoas ali na arena, né? A partir das 8h30 da manhã. O jogo é 8h30 da manhã porque é o horário de Manaus, né? No Brasília, é óbvio, 9h30. O Flamengo enfrenta o Audax e fará o seu primeiro jogo neste ano na estreia no Campeonato Carioca. Após o jogo, os principais jogadores do elenco do rubro-negro viajam para os Estados Unidos, quando eles vão dar aí a sequência à pré-temporada. E por lá o grupo fará 2 amistosos, né? E hoje, né? Agora falando aqui da situação da cidade de Manaus, hoje foi bem agitado mesmo, né? Bastante movimentado aí por parte dos torcedores do Flamengo. Aí os torcedores vibraram com a chegada dos jogadores. Agora à tarde, no aeroporto Eduardo Gomes, aqui na zona oeste de Manaus, os flamenguistas lotaram tanto a área de embarque quanto a lateral ali do
do aeroporto, né? Mas assim que a equipe pousou ali por volta de 4h40 da tarde, eles, né, os torcedores que estavam ali no aeroporto não foram atendidos lá, mas a equipe do Flamengo entrou no ônibus que estava esperando ali e foram direto para o hotel, né, que é o Hotel Holiday, né? E lá na frente desse hotel tinha mais torcedores ainda. E lá os jogadores receberam aí os torcedores, inclusive tem vários vídeos circulando aí nas redes sociais, no Instagram, que mostra ali o momento da alegria dos torcedores do Flamengo sendo recebido por esta equipe, Karime, Carlão. Olha, esperando o Vascão, eu. Diz que em fevereiro tem jogo do Vasco aqui em Manaus, válido aí pelo Campeonato Carioca. Tá previsto logo no início de fevereiro, então, acho que dia 8. Mengão em Manaus, essa é a história. De hoje é Mengão. Mengão. Valeu, André. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Boa noite. 18 horas. Agora 7 horas em ponto e seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A informação de que o governo do Amazonas autorizou um orçamento de mais de 290 milhões de reais este ano para a Secretaria de Comunicação é simplesmente um escândalo. No sentido bíblico, inclusive, escândalo é algo que desvia do caminho que leva ao pecado e à perdição. O valor para 2024 é mais que o dobro do gasto do ano passado. É simplesmente o 12º maior orçamento autorizado do Estado. É o recorde, inclusive, histórico de gastos com publicidade e propaganda. O atual governo já pagou 635 milhões de reais desde o primeiro ano de mandato via Secretaria de Comunicação. O dinheiro sai via agências e propaganda, principalmente para produtoras de conteúdo, jornais, influenciadores, sites, TVs e rádios. Parte destes recursos acaba servindo para a compra de opiniões favoráveis ao governo. E o cidadão sequer fica sabendo quem está recebendo dinheiro público para defender ou simplesmente ficar calado diante dos erros e desvios da gestão. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.